Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos ser bem diretos com o assunto. Afinal, nós precisamos falar sobre depressão. E aí, a depressão é falta de Deus? A depressão é uma frescura? A depressão é somente tomar uns remédios e ficar tranquilo? Nós vamos analisar aqui à luz da Bíblia, à luz da ciência, o que é a depressão. Primeiramente, vamos direto ao ponto. O que é a depressão? A depressão é uma doença causada por vários fatores emocionais, vários fatores físicos e até sociais. Quando o ser humano ele passa por situações, pensamentos ou conversa com pessoas que fazem com que ele se sinta perturbado, triste, angustiado, ansioso por algum motivo, o corpo da pessoa entra como se fosse em um estado de alerta. Tudo isso graças a uma glândula que nós temos no nosso corpo, chamada glândula timo. Essa glândula, ela é responsável por quando a pessoa se sente ameaçada ou de alguma forma ela começa a se sentir perturbada, ela começa a sentir uma certa melancolia. Essa glândula ela produz vários hormônios e que fazem com que o seu corpo fique como se fosse em um estado de defesa extrema. Então é até por isso que pessoas com depressão, né, se sentem mais fechadas, né? Mas o que é exatamente a depressão? Bom, a depressão ela é o extremo disso, ok? Porque quando uma pessoa não sabe lidar com essas situações já citadas, não sabe lidar com essas pessoas já citadas, não sabe controlar os pensamentos dela, essa glândula do nosso corpo começa a produzir muitos desses hormônios de defesa e a pessoa passa a ter insegurança, medo, começa a se sentir inferior, ok? Começa a se sentir ansiosa, começa a sentir melancolia, uma tristeza profunda, começa a ter pensamentos suicidas, ou seja, ela começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de sintomas ou propriamente dito a depressão. A forma com a qual se combate isso é através de uma outra glândula localizada no nosso cérebro que produz um outro tipo de hormônio chamado serotonina. A serotonina é conhecida por hormônio da alegria, hormônio do bem-estar, mas não é muito bem isso. A serotonina, ela não é exatamente o hormônio do pensamento alegre. A serotonina é o hormônio responsável por fazer com que a pessoa analise bem as suas situações e sinta-se em paz, mesmo que essa pessoa esteja em estados de perigo, em estados, como já citado antes, de situações extremas, de situações tristes, de situações estressantes. A serotonina, então, é responsável por fazer com que a pessoa pare, se tranquilize, pense no que já aconteceu, pense no que está acontecendo e pense no que vai acontecer e veja que há possibilidades de driblar esses problemas, driblar essas situações, né? Passar por cima dessas coisas tranquilamente. Por mais que seja doloroso, sempre há uma solução para tudo. Mas quando a pessoa já está em um estado depressivo, né, com esses hormônios de defesa, esses mecanismos de defesa do corpo já em um estado extremo de produção, né, não consegue ter aquilo que uma pessoa normal, né, não que uma pessoa que tenha depressão seja normal, não é isso que eu quero dizer, mas ela não tem essa capacidade, o corpo dela não consegue desenvolver essa capacidade. Um exemplo claro, suponhamos que você em oração comece a ter alguma visão e Deus aparece para você e fala sobre algo da sua vida que vai acontecer no futuro e que é muito bom. Vamos lá, uma pessoa que não tem a depressão, ela consegue primeiramente se deslumbrar da presença de Deus, começa a lembrar de coisas no passado muito boas que aconteceram pela vida que ela tem com Deus, por coisas muito boas que estão acontecendo agora pela vida que ela tem com Deus. Então tudo leva ela a acreditar que o que Deus está falando para ela vai realmente acontecer. Agora, uma pessoa que tem depressão ou sintomas depressivos é um pouco diferente.
Mesmo que essa pessoa receba a visitação de Deus, essa pessoa, devido à sua doença, ela não consegue se lembrar de boas coisas, não consegue reconhecer Deus na vida dela no atual momento, então ela desacredita até mesmo de uma visão do próprio Deus. Portanto, a depressão não é uma frescura, não é uma escolha entre estar triste ou estar alegre. A depressão é uma disfunção hormonal que ocorre no nosso cérebro. Ela é resultante de coisas sociais, de opções, de coisas que aconteceram, de pessoas com as quais nós temos que lidar ou lidamos, sim. Mas ela não é algo que acontece pura e simplesmente por gosto da pessoa, ou porque a pessoa quer ter depressão, ou porque a pessoa tem que fazer alguma coisa para se sentir feliz. Não é isso. A depressão é uma doença causada pela disfunção hormonal. É porque, como já citado, o hormônio de defesa do corpo entra em um extremo de produção, enquanto o da serotonina ele praticamente cessa em alguns casos. Complexo para você, mas saiba que a religião, né, a fé, ela não se separa da ciência, porque a verdadeira ciência comprova tudo o que a Bíblia diz. Quer ver um exemplo disso? Em Gênesis 2:7 é dito que o ser humano foi criado do pó da terra. É claro que a gente, nas igrejas, prefere muito mais partir para o barro, a criação do homem do barro e etc. Mas existe um significado muito mais profundo nesse versículo. Deus nos criou como um corpo que tem reações químicas. O que tem no barro, na terra? Nós temos o ferro, nós temos a água, né? Nós temos a produção de reações químicas. Ou seja, a ciência concorda com Deus, a ciência concorda com a criação de Deus, certo? Então, nós fomos criados como seres constituídos, sim, de química, de ciência, e é normal que a ciência saudável e verdadeira conclua que tudo que está na Bíblia é verdade. Então, nós precisamos encarar a depressão de forma bíblica. E se a Bíblia cita, né, a nós como seres que possuem reações químicas, se a Bíblia cita situações que nós vemos hoje, como a própria depressão, então sim, nós devemos olhar com um olhar clínico, até a partir da Bíblia, ou olhar teológico, isso não tem o menor problema. Agora, uma coisa muito importante que eu quero citar, ter depressão é ter falta de Deus? Bom, vamos lá. Moisés, Davi e Elias. Essas três figuras importantes do Antigo Testamento. Homens que realmente existiram, que foram exemplos de fé e são exemplos de fé para nós até hoje. Eu pergunto para vocês, esses homens, eles tinham pouco de Deus? Pare para pensar. Essas pessoas fizeram pouco da parte de Deus? Seus ministérios foram nada? Não. Mas a Bíblia diz que esses homens tiveram depressão. O profeta Moisés, quando ele se cansou, né, quando ele estava estressado pelo fardo que ele tinha, né, de Israel tanto reclamar que queria voltar para o Egito, que as comidas do Egito eram melhores, ele chegou a orar a Deus e desejar a sua própria morte. O rei Davi, quando cometeu o pecado com Batseba e colocou Urias na linha de frente para morrer e esconder o seu pecado, ele escreveu um salmo que é considerado canônico, um salmo que é inspirado, que é o salmo de número 51. O profeta Elias, mesmo após todos os milagres que aconteceu no Monte Carmelo, ele teve depressão, ele desejou a sua morte, tamanho era o medo que ele possuía depois do acontecido, de que ele fosse morto pela Jezabel, a rainha pagã de Israel. Esses três homens tiveram depressão, mas em nenhum momento a Bíblia fala que eles tinham falta de Deus ou que eles não eram homens de Deus. Então, dizer que a depressão é causada pela falta de Deus é uma ignorância tremenda. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas do meio que não é religioso, do meio que não é da fé,
Tendem a dizer que é só você fazer isso, ou tomar remédio, ou procurar tratamento e pronto. Não é isso, pessoal. Não é isso. A depressão não é uma doença assim que você cura e que você passa a lidar com ela da forma melhor possível, assim, ó, em um estalar de dedos. Não. A depressão não é só tomar remédio, a depressão não é só conversar com um psicólogo, a depressão também precisa ser tratada a partir do ponto de vista espiritual. Satanás quer destruir famílias, quer destruir ministérios e ele usa a depressão para isso. Ele usa até mesmo as reações químicas do seu corpo para te pôr para baixo, é óbvio. Basta ele criar uma situação ruim, colocar uma pessoa ruim na sua vida, você vai se sentir inferior e você vai passar a desenvolver sintomas depressivos. Você vai passar a acreditar que você não é mais capaz de nada, que você não tem mais Deus, entende? Então, é por isso que eu sempre listo 3 dicas muito boas. A primeira de tudo e mais importante é Deus, pessoal. Uma vida de santidade, uma vida de oração, de jejum, de leitura bíblica, uma vida de comunhão com os irmãos é importante, sim. É importante viver experiências ministeriais, sobrenaturais. Isso é importante, isso cura, isso transforma vidas. Em segundo lugar, tratamento médico. É importante sim você se utilizar de medicamentos. É importante sim você ir a um psicólogo, você fazer terapias. Você precisa de ajuda de especialistas nisso, porque médicos também são homens e mulheres usados por Deus. Eles não são formados em medicina, em psiquiatria à toa. Eles não são formados em psicologia à toa. Eles são instrumentos de Deus para vidas de pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Outra coisa também, pratique exercícios físicos. Já é comprovado pela ciência que o exercício físico ele produz serotonina, ele faz com que a glândula que produz a serotonina no nosso cérebro produza em massa esse hormônio para que a pessoa se sinta saudável, se sinta bem, tenha foco, consiga focar em alguma coisa, consiga se concentrar em alguma coisa e consiga lidar com os problemas de forma mais fácil. Então é isso, pessoal. Nós precisamos, como igreja, levar a luz para esse assunto. Nós precisamos combater isso como igreja. Para isso nós precisamos compreender de verdade o que é a depressão. Sem preconceitos, sem o seu achismo, tudo com base na palavra de Deus e nas revelações e na experiência da vida que nós temos com Deus. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se você gostou, você pode comentar aqui. Segue a gente no Facebook, no Instagram, pergunta, conversa sobre isso, até mesmo se você tem a depressão. É importante você desabafar, é importante você conversar. É sempre importante estar alerta e atento a esse tipo de coisa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.